E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz. E no vídeo de hoje, a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2014, que fala pra gente o seguinte: as miragens existem e podem induzir a percepção que há água onde não existe. Elas são a manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera. Esse fenômeno óptico é consequência de quê? Vamos entender então como funcionam as miragens. Vamos imaginar que a gente tem aqui um ponto azul e a gente tem uma pessoa que está olhando por algum motivo para o chão, beleza? Esse ponto azul, ele é iluminado pelo sol, tá? Luiz, não estou vendo o sol. Ele está aqui, em algum canto da tela, ele está aqui, o sol escondidinho, e ele fornece luz. E esse corpo, por não ter iluminação própria, ele vai receber essa luz e vai refletir parte dela. Então, a luz do corpo azul, ela vai vir do ar frio e vai passar, né, por essas camadas de ar quente que a gente tem aqui. E aí, para a gente ter um parâmetro, vamos imaginar um raio de luz vindo para cá. Só que quando ele vai passando do ar quente para o ar frio, em relação à reta normal, ó, vou até dar um super zoom aqui para você poder ver, em relação à reta normal, esse raio de luz sofre um desvio de forma a se afastar dessa reta normal. Então, a gente tem aqui já para um segundo caso, essa situação acontecendo. O raio de luz ele já sofre um certo desvio. E aí, quando ele vai passar para a camada de ar mais quente ainda, ele sofre um outro desvio. E aí, ó, a gente já vai ter essa situação aqui, ó, acontecendo. Olha que doido. Só que vai ter um momento que esse raio de luz, quando ele chegar numa parte onde essa camada de ar, né, ela é muito quente, e a gente precisa entender que não são só 3 camadas de ar, são muitas e muitas camadas de ar, onde a temperatura vai aumentando gradualmente. Esse desvio ele vai acontecendo de forma mais, né, curvilínea, digamos assim. E aí, vai ter um momento onde esse raio de luz ele vai ser tangente à superfície de separação dos meios e a outra parte vai ser refletida quase integralmente, né? E a partir dessa camada só vai acontecer reflexão total. Então, o que vai acontecer? Pensando nessa situação onde o raio de luz passou a ficar paralelo à superfície de separação entre a camada quente e uma camada muito quente, a gente pode dizer que depois na próxima camada vai acontecer somente reflexão total. Então, em algum momento, né, vamos supor que passou para a próxima camada de levinho e aí vai acontecer a reflexão. Acontecendo a reflexão, esse raio de luz ele faz o caminho de volta totalmente. E aí quando ele vai passando da camada mais quente para mais fria, ele vai se aproximando da reta normal. E aí, a gente vai ter algo mais ou menos assim. E aí, só para fazer um sentido, eu vou botar o olho dessa pessoa aqui pertinho, para ela estar vendo esse objeto. É claro que eu desenhei isso igual a minha cara, eu te peço desculpas, mas a ideia é você ver que essa trajetória ela vai ser curva e ela vai ser bem parecida com essa trajetória inicial que a gente tem. Vou fazer só o desenho simétrico para você entender. Então, um segundinho aí. Pronto, dei uma ajeitada no meu desenho para você entender melhor como é a trajetória desse raio de luz. É uma trajetória praticamente parabólica, se a gente puder usar esse termo. Não é uma parábola, mas dá a ideia, né, de uma concavidade. O que você vai entender? Essa pessoa, o cérebro da gente não entende que o raio de luz fez essa curva toda. Então, ele vai fazer uma projeção da imagem desse objeto. A gente vai ver esse objeto sendo formado aqui, esse objeto azul. E isso acontece, né? É o que a gente vai chamar de miragem. E a miragem, gente, ela justamente é essa ilusão de que a gente está vendo esse objeto mais ou menos numa outra posição do que ele realmente deveria. E essa ilusão, né, ela é causada justamente pelo desvio do raio de luz que acontece quando ele passa de uma camada de ar que tem uma temperatura para uma outra camada de ar que tem outra temperatura. Beleza? E aí,
Esse fenômeno vai estar relacionado ao que a gente chama de refração. Então, portanto, a gente pode analisar as opções agora, né? Só tem uma opção que fala de refração, que é justamente a letra A refração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente. Aí ele fala na letra B, reflexão da luz ao incidir sobre o solo quente, ele não chega a incidir sobre o solo quente. Reflexão difusa da luz na superfície rugosa. Não, a gente não tem nenhuma superfície rugosa para a gente dizer que vai acontecer uma reflexão. Não chega a acontecer a reflexão em uma superfície rugosa. Dispersão da luz nas camadas de ar próximas do chão quente. Bem, para ter dispersão, a gente teria que ver uma faixa de cores, tipo arco-íris. Não. Difração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente. Difração é desvio, né? A luz não vai desviar de nada. Portanto, a letra E também está incorreta. Logo, o nosso gabarito vai ser justamente a letra A. E essa é a explicação de mais ou menos como funcionam as miragens. E eu vou ficando por aqui, gente. Eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.